Eu queria que você abrisse em 1 João, capítulo 5, versículo 21. Aleluia. Primeira João, o capítulo 5, versículo 21. Será que você consegue ler? Vai estar na tela, a gente pode ler juntos. 1, 2, 3. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Alguém pode ler mais alto? Vamos juntos? Quando você ouve alguém falar sobre idolatria, nós fomos ensinados, os cristãos, os evangélicos, nós temos uma instrução em relação à idolatria. Então, isso é uma pauta que nem se discute no berço cristão, um berço evangélico. Mas o grande problema é quando a gente não levanta poste ídolos, quando a gente não cria nenhuma estátua, ou quando a gente não tem nenhum elemento físico, quando a gente não se prostra diante de nenhuma estrutura, não quer dizer que o nosso coração não esteja se prostrando diante de algum ídolo criado por nós mesmos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ídolos nunca trarão benefícios para a sua vida. Promessas vazias, promessas que não podem ser cumpridas, os deuses estranhos são capazes de fazer. Agora, olha isso aqui. A primeira tela, por favor. Você tem coragem de ler comigo? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. As alegrias imperfeitas deste mundo jamais suprirão as necessidades permanentes do coração do homem. Leia de novo. As alegrias imperfeitas. Para um pouquinho. As alegrias imperfeitas. Isso quer dizer que a alegria perfeita só se encontra em um lugar. Então, na ânsia de conquistar alegrias imperfeitas, mas na ânsia de conquistar alegria, plenitude, abundância, às vezes nós criamos altares e deuses que nos ofereçam alegria, prazer, contentamento, mesmo que sejam imperfeitas. Porém, as alegrias imperfeitas, elas jamais suprirão as necessidades do coração do homem. Agora, próxima tela. Veja isso aqui. Eu vou devagar, tranquilo, calmo e sereno. Queria nem transpirar.
Há uma diferença entre a tristeza e o desespero. Há uma diferença entre quê? A tristeza e o desespero. Vamos para as diferenças. Próxima tela. A tristeza é uma dor que existe fonte de consolo. Por exemplo, eu estou triste porque eu me machuquei. Estou triste porque eu perdi um emprego. Estou triste porque perdi um bem. Estou triste porque perdi o ônibus. Estou triste porque perdi um animal de estimação. Estou triste porque perdi uma viagem, perdi um avião. A tristeza, ela tem como ser amenizada através da fonte da consolação. Por exemplo, um filho que perdeu a prova. Hoje, eu fui levar a nossa filha para a escola. E era mais ou menos 6h20 da manhã. Ela falou assim: pai, a gente tem que sair agora, senão eu não consigo fazer a prova às 9. Eu falei: bora. Chegamos faltando 15 minutos para a prova. Quando deu mais ou menos umas 11 horas, ela me mandou um texto: pai, obrigado por ter me trazido, terminei a prova, estou aliviada, Deus é bom. Se ela tivesse perdido, qual era o meu papel? Consolar. Filha, vai dar certo. Perdeu hoje, mas porque poderia acontecer. Eu peguei um trânsito, parece que todo mundo ia fazer a prova. Então, a gente perde, mas pode ser consolado. Quantos aqui já foram consolados por causa de uma tristeza, foram consolados ou por uma mãe, ou por um pai, ou por um amigo, quantos aqui já foram consolados? Então vocês entendem que a tristeza é uma dor que existe fonte de consolo, diferente do desespero. Porque o desespero, ele é inconsolável. Você já pegou uma pessoa desesperada porque perdeu algo essencial? Aqui eu não estou espiritualizando no sentido que o Espírito Santo é aquele que consola. Mas pega o extrato de uma pessoa natural. Nós somos seres. Nós somos ser espiritual e natural. Na natureza nossa, você compreende a morte? Seja honesto. Se não há uma intervenção de Deus no consolo, diferente de uma tristeza. Eu estou triste porque eu perdi um familiar. Não. É mais do que isso. O desespero, quando se perde algo essencial. E aqui está a chave do início dessa palavra. Quando nós fabricamos deuses. Quando? Quando o desespero bate na nossa porta, nos oferecendo uma possibilidade de uma alegria. E como a gente está desesperado,
porque estamos perdendo coisas essenciais. Então, em nome da não perda, eu não quero perder o que é essencial. Por exemplo, eu não quero perder meu casamento. Eu não quero perder meus filhos. Eu não quero perder o meu trabalho. Na ânsia de não querer perder, eu corro o risco de fazer deuses. E o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar do único que pode suprir todas as coisas para você. E só tem um. Aí você vai entender que eu posso tornar um filho um Deus. Aí você vai entender que eu posso fazer do meu trabalho um Deus. Então, deixa eu te dar substância bíblica para o que eu estou falando. Atos dos Apóstolos, o capítulo, e eu queria que você considerasse, para que nós pudéssemos ler juntos, capítulo 17, o versículo 16. Você pode ler comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante. O que Paulo estava vendo para ele ficar nesse estado? O que Paulo estava vendo, o apóstolo estava vendo para ficar nesse estado. Eu acho que não foi feito esse slide porque não deu tempo. Eu mandei faz pouco tempo. Ele estava vendo Afrodite. Vocês são maravilhosos. Ele estava vendo Afrodite, deusa da beleza. Ele estava vendo Ares, o deus da guerra. Ele estava vendo Artemis, deusa da fertilidade e da prosperidade. E Hefesto, o deus da arte. Não, pastor. Hoje nós já não temos mais Afrodite, a deusa da beleza. Mas eu poderia abrir o microfone aqui para que você contasse a história de pelo menos alguém que você conheça, que come e vomita para manter um padrão de corpo que a sociedade diz que é correto. Hoje Paulo não verá mais Afrodite. Mas eu poderia abrir o microfone aqui e você me dizer a respeito de alguém que você conheça, que passa horas e mais horas diante de um espelho, porque em nome daquilo que as pessoas dizem que não é bonito, então ela ou ele se desacredita. Escute isso.
aboliram-se as máscaras em todo o mundo pós-Covid. Você sabe que há 2 países, um na Ásia, que insiste em manter as máscaras, não por questão de saúde. Pasmem, porque eles se acham mais bonitos com a máscara do que mostrando o seu rosto. Agora nós vimos isso. Andando no Japão, nós encontramos dezenas, porque eu não fui atrás, mas só no caminhar, dezenas de deuses. E teve uma que eu estava com a minha filha, eu dizia assim: filha, observa essa mãe. Essa mãe levou as 2 crianças pequenininhas, e essas crianças pegavam a água daquele púlpito, pegava a água e colocava 3 vezes em cima de um objeto, um Deus. Do lado, na mesma praça, do lado, tinha um outro altar cheio de papéis, pedidos que eram feitos para um outro Deus. Na praça central, um grande altar com outro Deus. E quando a gente olha isso, a gente diz: que terrível. Todos os que estavam comigo, salvo alguma exceção, mas dos que professam a fé, todos os que estavam comigo, diziam a mesma coisa. Que país idólatra. Que país fechado para o Evangelho. Quantos deuses. Esses são os deuses que a gente consegue ver. Mas Deus quer fazer uma limpeza ética, moral, dentro de nós, para derrubar os altares que nós estamos levantando e colocando deuses no lugar que só caberia o único Deus. Agora, o que Paulo viu? Viu Ares, o Deus da guerra. Eu não vou entrar nem no mérito da questão. Ele viu Artemis, as pessoas chorando diante de Artemis, a deusa da fertilidade e da prosperidade. E eu vou te dizer, hoje eu não vejo Artemis, nós não vemos Artemis. Você sabe que para todos esses deuses exigia-se sacrifício, inclusive Artemis queria sangue inocente. Será que você não percebeu que às vezes a gente constrói deuses pior do que Artemis? E nós não matamos os nossos filhos, mas nós nos ausentamos tanto por causa da prosperidade, que os nossos filhos crescem mortos do relacionamento paterno e materno. Pastor, eu preciso trabalhar. Ninguém está discutindo aqui que você não precisa trabalhar. O diabo nunca vai colocar algo na nossa frente que não nos apeteça. Não faz sentido o diabo colocar algo diante dos nossos olhos que não nos brilhe os olhos. E é no desespero ou na ânsia de buscar a alegria, mesmo que seja relativa, momentânea, a gente corre e constrói altares, pseudos deuses,
geradores de pseudo-segurança, sendo que o único que pode nos dar segurança é o Senhor. Hoje nós não vemos mais Hefesto. Você não vai ver como Paulo viu o Deus da arte. Mas diga para mim, se você não vê Hefesto na deturpação das pseudas artes, tem um cidadão saiu no jornal que ele decidiu conviver com as cabras e ser cabra, porque se sente cabra. E ele fez umas patas de cabra e anda. Alguém viu essa notícia? Ok. A ânsia de satisfazer os meus desejos tem tirado Deus do lugar que é dele. E nós estamos construindo altares e colocando Deus de lado. Mas o fim não é bom. Porque Deus, se não for o primeiro, Ele não vai ser aceito. Ele não vai aceitar ser o segundo. Vou fazer uma proposta para qualquer marido aqui. Para qualquer marido. Proponho para qualquer marido aqui se aceitaria ser o segundo na vida da sua esposa. É bom nem amarrar. Uma irmã gostaria de ser a segunda na vida do seu esposo? Por que Deus tem que aceitar ser o segundo na sua vida? Nós fazemos ídolos, porque ídolo, Yuri, é tudo aquilo que entra no lugar de Deus. Então eu tenho que fazer uma pausa e descobrir o que é que Deus é capaz de fazer. Então tudo que eu coloco no lugar de Deus, que tem a minha inclinação, que tem a minha devoção, que tem o meu tempo, que ganha a minha notoriedade, que ganha a minha exclusividade, aquilo se tornará um Deus. Eu vou confrontar muita coisa e eu espero que você me acompanhe, pelo menos na palavra. Escute isso. Talvez nós não dobremos os nossos joelhos diante das estátuas de Afrodite, de Artemis, de Ares, de Hefesto. Mas estamos dobrando os nossos joelhos diante da ganância. Eu conheci gente que fez do seu trabalho seu Deus. Porque Deus, ou deuses, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Ele só tinha tempo para o trabalho.
E se você o abordava e dizia, mas você está trabalhando muito. Não, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro. E sem ele notar, e eu acredito que com a inocência, ele fez do trabalho dele um Deus. Porque na sua mente, quanto mais ele faz, mais ele tem. E quanto mais ele tem, mais ele precisa fazer. Então aquele lugar terá sua atenção, terá seu tempo, terá suas horas, terá sua força, terá sua energia, terá tudo dele. Qualquer coisa fora isso, terá o resto dele. Tem muitas famílias destruídas porque os seus pais, em nome de uma necessidade primária, e eu não discordo, no afim de consolidar sua história financeira, etc., fizeram do seu labor, daquilo que era lícito. E não falo lícito no sentido de fazer qualquer coisa que não fora da unlaw, fora da lei. Mas era lícito, porque por uma necessidade momentânea, era aquilo, era necessário. A partir daquele momento que você transforma a sua esposa em deusa, seu esposo em Deus, seus filhos. Uma coisa que acontece com muita naturalidade, às vezes por força de expressão e às vezes por realidade. Mães que dizem assim para os filhos: sem você eu morro. Na verdade, pode ser uma força de expressão, mas existem muitos casos que não é força de expressão. É que aquele filho entrou no lugar do único que é capaz de tirar a sua vida. Agora, eu vou te escandalizar. Eu preciso que você leia comigo. O livro de Cantares, no capítulo 2, e eu queria que você pudesse grifar isso. Coloca primeiro Colossenses capítulo 3, o verso 5, e depois Cantares. Colossenses 3, 5. Colossenses 3, 5. Qual a versão que nós estamos... Qual que é a nossa versão aí? Coloca a NVI. Só nesse texto, já que vocês são fera, deixa eu abusar. São maravilhosos. Olha aí. Por favor, um aplauso para essa turma. Cada dia melhor. Leia, por favor, e não saia agora porque vai dar na cara. Leia, a menos que vai no banheiro, tá tudo certo. Tá tudo certo. Vamos lá, 1, 2, 3. Assim façam morrer. Fale alto. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é... Isso quer dizer que a ganância, ela pode ocupar o lugar de Deus. Não, mas é que o senhor não conhece minhas contas. Graças a Deus já basta as minhas. Mas a ganância, goste o senhor, goste a senhora, é idolatria. E o que é
idolatria. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Repete. Tudo aquilo. Só as mulheres para ver se elas entenderam. Quer ver os homens? Se o ídolo é qualquer coisa mais importante que Deus, que domine o seu coração, sexo é um problema? Para alguns é. Vou perguntar de novo. Sexo é um problema? Não. A impureza sexual é um problema? Sim. Agora, quando eu uso aquilo que é lícito como um Deus, e você precisa entender isso. Ele toma quando o sexo, a impureza sexual, ela toma um protagonismo na sua vida além do que deve, pode estar se tornando um Deus. Olha isso aqui. Qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida é um Deus falso. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus é capaz de dar. Eu vou repetir isso 3 vezes. Tudo aquilo que você busca e só Deus é capaz de dar é idolatria, é um Deus falso, é um paganismo. Vou repetir. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus é capaz de dar é um ídolo. E eu sei que talvez isso não te caia bem. Ídolos pessoais, ídolos culturais, para pregar essa palavra eu fiz várias pesquisas e eu encontrei, e não vou colocar o vídeo para que o YouTube não derrube essa mensagem. Porque vai dar direitos autorais, eu vou ter que derrubar no meio da mensagem. Uma menina de 14 anos, fã de um certo artista. O seu quarto, suas roupas, tudo nela é do artista. A entrevistadora, a repórter que foi entrevistar ela, perguntou para ela assim: mas você gosta tanto? Ela disse: eu não gosto. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. E eu tive a mesma reação que vocês. Oh, que exagero. Mas a pergunta é: será que nós também não temos coisas que nós colocamos no lugar de Deus? Será que nós não estamos fabricando deuses? Abra sua Bíblia em Gênesis, por favor.
Eu queria que você me acompanhasse com 2 textos. Gênesis capítulo de número 17. Vamos começar com o 12, 7, depois o 17. Então vamos devagar. Gênesis 12, 7. Você vai me ajudar a ler. Coloca Gênesis 12. Gênesis 12. Não, então vamos lá. Do verso 1. Do verso 1, são 7 versos. Vamos juntos. 1, 2, 3. Então o Senhor disse a Abrão, me ajude, leia alto. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu... Verso 2, leia o mais forte que você puder. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Anote por favor, volte o verso 2. Anote por favor o que Deus está dizendo para ele. Farei de você o quê? Um grande povo. Vou tornar você, e você será uma... Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de quem? Por meio de quem? Todos os povos da minha região, do meu bairro, do meu estado, do meu país, vamos, da terra, serão... É como se Deus estivesse pegando uma bomba. Alguém já encheu o pneu de bicicleta? Eu estou fazendo assim que o braço está ruim ainda. Assim. Verso 2, verso 1. Abençoarei, verso 2. Verso 3, farei de você um grande povo. Não, verso 2. Farei de você... também não abusa, né? Vai só voltar. Farei de você o quê? Um grande povo. Abençoarei, tornarei famoso. Você será uma bênção. Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, Abrão, de você, Abrão, todos os povos da terra serão abençoados. Verso 4. Partiu Abrão. Até eu partia. Por muito menos tem gente partindo. Se oferecer uma oportunidade de trabalho para ir para ganhar um pouquinho mais, tem gente que partindo por muito menos. Não precisa nem ser tudo isso. Acompanhe a sequência do texto, respeitando o ponto e vírgula. Veja, partiu Abrão, vírgula. Não tem conversa. Eu disse, Senhor, estou pensando, me liga amanhã. Falou, você viu o que ele me ofereceu? Você está maluco? Bye bye. Papaléguas. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com... Abrão tinha o quê? 75 anos quando saiu de Harã. Ok. Agora, por favor, verso 7, por gentileza. Verso 7. Leia alto o texto. 1, 2, 3. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa... O que é que Deus está fazendo com Abrão? Quase explodiu já, mas dá mais. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Abrão, enquanto eu for teu Deus... Obrigado pelo teu entusiasmo, eu vou de novo. Abrão, enquanto eu for o seu Deus, enquanto eu for o centro da sua atenção, enquanto você tiver tempo para parar, fazer um altar e dizer: esse altar é do meu Deus,
O verso 2, o verso 3, o verso 4. Cutuca teu irmão, diga o verso 2, o verso 3. Fala, mas isso aqui não é conversa, é o verso. Diga o verso 2, o verso 3, o verso 4, o 5, o 6 e todos os demais. Mas sabe por que nós temos problema de ter o verso 2, o verso 3, o verso 4? Porque é Deus começar a fazer, a gente começa a construir altares. Não, é que eu não tenho tempo, que Deus está me abençoando muito. Deus não vai te abençoar muito a ponto de você perder seu casamento. É ridículo pensar o contrário. Discorde se quiser, mas eu estou aqui na palavra. Não, é que Deus me abençoou tanto que agora eu vou trocar a minha de 50 por duas de 25. Foi Deus que o abençoou? Foi. O Deus que ele fabricou. Não é o Deus que nós servimos, o que deveríamos servir, o que devemos servir. Agora, olha como as coisas podem mudar. À medida que os anos foram passando, à medida que... Ele tinha quantos anos? À medida que os anos foram passando, transformaram-se em décadas, as coisas foram tomando um... Abraão começou a ter dificuldade em quê? Em crer o que Deus havia prometido. E é nesse momento, ai, como eu queria que você entendesse o que eu estou falando aqui. É nesse momento, quando a esperança foi esticada tanto que você diz, cara, eu tinha 75 anos quando ele me prometeu, e eu estou com 100, e o que ele prometeu não se cumpriu. É nesse momento que nós somos tentados a colocar alguém no lugar de Deus. Bendita cordinha. Bendita. Agora, acompanhe o texto. Gênesis, capítulo 17. E aqui fica mais estreito. Capítulo 17, versículo 17. E depois o capítulo 21, verso 5. Mas o primeiro verso é o 17 do capítulo 17. Vamos ler? Vamos juntos? 1, 2, 3. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá. Quando você começar a questionar a capacidade de Deus em cumprir suas promessas, é porque tem um altar sendo levantado ali. Fala para o teu vizinho assim, ó: eu posso falhar. Fala para ele. Se tiver coragem, o hálito ajudar, fala mais alto. Diga: eu posso falhar, mas Deus jamais falhará. Quantos recebem essa palavra? Senhoras e senhores, eu disse: o meu Deus, o teu Deus jamais falhará. Agora, eu não vou passar de 9h30. Agora, olha isso. O verso de número 17, ele começa a questionar. O verso de número 5 do capítulo 21, capítulo 21º capítulo, verso 5, por favor. Olha isso.
Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Você podia dar um amém aqui. Fala para o teu irmão assim, ó. Deus vai esticar você. A crise pode esticar você. Fala mais alto. A dor pode esticar você. Mas pelo amor da sua salvação, não coloque nenhum Deus no lugar do único Deus. Sabe o que eu sinto essa noite? Deus vai destravar os céus sobre pessoas aqui que tiverem coragem de chutar, de quebrar altares construídos porque pensavam que Deus não ia fazer mais. Oh my God, eu sinto Jesus aqui. Capítulo 21, verso 5. Nasce Isaque. Os anos de espera agonizante cobraram seu preço. Estou falando de um casal que lutou anos contra a infertilidade. Sara não conseguia gerar. Entre a promessa dita e a promessa cumprida, Abraão cria um atalho. Levantou um altar. Mas capítulos atrás, ele levantou um altar dizendo: o Senhor é o meu Deus, o Senhor que esteve comigo. Mas agora o tempo foi passando e ele entendeu que precisava ajudar Deus. E criou o seu próprio Deus. Autossuficiência. Eu sei o que eu faço. Porque o orgulho é um dos deuses mais ferozes que tem se levantado no seio da igreja. Eu sei. Agora, como Deus é um Deus de promessa, Deus descumpriu a palavra dele pelo erro cometido? Sim ou não? Estou dúvida. Deus cumpriu, sim ou não? Cumpriu, ok. Capítulo 21, verso 5. Você pode ler novamente? Estava ele com... Agora, Gênesis capítulo 22, verso 2. E aí eu termino. Isso aqui vai ficar bom. Você vai ter que ler. Então disse Deus: toma seu filho. Escute, por favor. Toma seu filho. Qual é a versão que nós estamos aí? NVI. Coloque atualizada, por favor. Acrescentou Deus: toma. Coloca outra versão, por favor. Qualquer versão que você quiser. Trocou? Muito bem. E disse: toma agora o teu filho. Qualquer versão, Deus vai dizer: teu filho. Agora, Abraão, eu quero ver quem é o Deus que você serve. Ele demorou anos para receber o filho, que está condicionado Gênesis 12, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Isso não está condicionado
ao seu filho Ismael. Está condicionado ao filho Isaque. Então ele demora anos para receber o que Deus lhe havia dito. Mesmo além do tropeço, Deus continuou firme. Porque o homem poderá falhar, mas Deus não falha. Eu preciso que você creia no que eu estou dizendo. Deus não falha. Alguém pode dizer comigo? 1, 2, 3. Deus não falha. Mas porque esperamos e às vezes tarda, levantamos altares. Mas mesmo Deus dando Isaque, agora não é a hora. Mas Senhor, ele errou com Ismael, ele errou com... Não é a hora. Vai chegar a hora que eu vou ver quem é o Deus do coração dele. Você sabe que Abraão foi talvez um dos maiores pagãos que houve no Velho Testamento. Então, de deuses, Abraão conhecia muito. E agora Deus disse: pega o teu filho. Agora, eu preciso que você leia a sequência do texto. Toma agora o teu. Alguém já leu isso aqui? Em alguma outra parte no Novo Testamento? Ele disse: eu quero que você prove que você é capaz de ser suficientemente legítimo para receber o verso 2, o verso 3, o verso 4, o 5, o 6 e o 7. Porque tudo isso eu prometi. E eu comecei a cumprir, te dando um filho. Agora, pega o teu filho, teu único filho. Isso é Deus dizendo: eu sei o que eu estou pedindo para ele. A quem amas? A quem amas? Tudo que você ama acima de Deus é um ídolo. Te provo. Qual é do decálogo? Qual é da oração prestigiosa dos mandamentos? O primeiro deles. Vamos. Não, vamos com vontade, senhoras e senhores, porque eu sei que todo mundo sabe de cor e salteado. Qual é o primeiro? Eu estou falando do decálogo. Amarás ao Senhor teu Deus acima. Você fala baixinho porque você está com medo. Então, minha esposa sabe disso e a gente fala muito isso um com o outro. Eu te amo. Eu sou capaz de fazer loucura de amor pela minha esposa. E ela sabe disso. Mas ela também sabe que antes dela, eu amo ao Senhor. E é duro falar isso se você não tem esse sentimento, se isso não for verdade. Assim como eu sei que ela me ama, mas ama mais ao Senhor. Então Deus agora diz para ele: pega o seu filho, o teu único filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. O que é que Deus está falando? Deus está dizendo, para deuses, o que que os deuses querem? Sangue. O que é que os deuses querem? Aqui está falando, aqui é sacrifício até de Moloque. E Abraão não questiona a teologia. Você lembra de capítulo 12? Deus fala para ele:
E ele, verso 2, o que ele fez? E partiu. Oh, eu sinto Jesus aqui. Deus vai fazer você voltar ao primeiro amor. Você vai voltar a amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus está dizendo: passou anos, Abrão. Você já está velho, Abrão. Passou anos, mas a minha promessa está intacta. Agora eu quero saber quem é o Deus que domina o teu coração. Agora olha o texto, por favor. Versículo 3. Alguém me ajude. Então, vírgula. Então, vírgula. Se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Pegue esse texto, ao lugar que Deus lhe dissera, e confronte-o com Gênesis 12, que ele sai para o lugar aonde Deus lhe dissera, mas que ele não sabia onde era. Ele não sabia o final. Porque quando Deus é primeiro em você, você obedece e depois pergunta: aonde é que vai? Você primeiro diz: sim, Senhor, eu estou indo. E no caminho Ele vai te revelar. Ah, my God, eu sinto Deus aqui. Magu, me ajuda já para encerrar. Eu creio que Deus vai trazer de novo para nós a capacidade de crer enquanto caminhamos. Abraão se levantou, cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Verso 4, agora você vai ler o mais alto que você puder. Ao terceiro dia, juntos, ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Eu já tive o privilégio de estar nesse lugar várias vezes. Eu fico imaginando 3 dias caminhando com a tortura na cabeça, dizendo: Ele está pedindo meu filho, Ele está pedindo meu filho, Ele está pedindo meu filho. Mas eu vou provar para Deus que o meu filho não é o meu Deus. Eu vou provar para Ele que o meu trabalho não é o meu Deus. Eu vou provar para Ele que Ele está acima do meu casamento, acima dos meus bens, acima do meu trabalho, acima do meu filho, acima da minha esposa, acima do meu marido, acima de todas essas coisas. E eu vou caminhando. Caminhar um dia com essa preposição é uma coisa. Caminhar 2 dias com essa preposição é outra coisa. Caminhar 3 dias com essa preposição não é fácil. Ele tem o lenho na mão. E no meio do caminho, Isaque lhe faz uma pergunta: pai, estou vendo o cutelo? Eu estou vendo a lenha? Alguém já leu isso no Novo Testamento? Lenho, cutelo, sacrifício, topo da montanha. Eu disse: pai, eu estou vendo aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E essa é a pergunta-chave para saber quem é o teu Deus. O texto diz, você pode ler comigo? Verso 8. E disse, eu queria tanto que você lesse comigo. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Caminharam ambos juntos. Ele nivela o filho e diz: acima de nós tem um que nunca falhou nas suas promessas. Confia, meu filho. Verso 9. Isaque questiona, Isaque esperneia, Isaque foge, Isaque sai correndo e grita: velho gagá, tá maluco?
Olha ele, ligou pro jornal e disse: meu pai está maluco, está com a faca, com o cutelo, sem o cordeiro, e ele está querendo me matar. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abrão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou quem? Isaac. Isaac não fala nada, porque os seus filhos, eles não vão crer no que você fala, eles vão crer no que você crê. Disse: Deus falou, pai? Pode amarrar. Quer que eu te ajude? Você não fazer muita força. Eu amarro as pernas, eu amarro os braços. Para que na hora do fogo, para que na hora de qualquer coisa, não espere. Não, pai, vamos. Eu não sei como é que esse diálogo aconteceu. Me perdoe. Eu não sei. Verso 10. E estendeu Abraão a sua mão, e pegou o cutelo para imolar o seu filho. E o verso 11, eu queria que você lesse comigo. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: vamos juntos, Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Verso 12, para terminar. Aumente os decibéis, sobe, maestro. Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único. Abraão, eu vou cumprir tudo que prometi, porque eu continuo sendo o único Deus da sua vida. Fique de pé no seu lugar, por favor. Perdoe-nos, Senhor, pelas vezes que nós fabricamos deuses. Tem mães que os seus filhos são seus deuses. Tem esposa que os seus maridos, ou seu marido, são deuses, como deuses. Maridos que suas esposas são como deusas, são veneradas. Ninguém está falando que você não deve honrá-la, tratá-la com amor, óbvio, ninguém está questionando isso. Tudo aquilo que tomar o lugar de Deus pode roubar o que Deus tem para você. Pegue na mão do seu irmão. Nós vamos orar. Obrigado, Jesus, por essa noite. Eu queria que você, assim comigo, assim como eu, pedisse perdão pelos deuses que nós levantamos, construímos, autossuficiência. Às vezes negamos a nossa fé. Às vezes colocamos os nossos prazeres, as nossas vontades, no lugar que não deve ser de ninguém, a não ser do Senhor. Pai, perdoa a nossa aspereza,